Estamos no mês da campanha de missões mundiais. O tema para este ano é Viva o Poder de Transformar. A divisa está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Participe da obra missionária, orando e contribuindo. O alvo da nossa igreja é R$ 3.500. Seja um participante, faça o seu alvo pessoal e contribua para a obra missionária. Graça e paz a todos que nos ouvem nesta noite. Vivamos o poder transformador, louvando e adorando o único Deus. Convido você a adorar o nosso Deus soberano, presente aqui e onde você está neste momento. Junte-se a nós em louvor e adoração àquele que é único e digno de todo louvor e o motivo da nossa adoração, digno de louvor. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia.
Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos, aleluia, aleluia. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus.
dedicar oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente Foi por sua graça e pelo poder do Espírito. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse nome de Deus. No testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus
Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, Senhor, Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, Jesus. Cristo a esperança, até que Ele venha, Senhor. Ele é a razão que me faz até que Ele venha, Jesus. Até que Ele venha, Cristo, Cristo a esperança que
Graça e paz, igreja. Mais uma vez, nesse domingo, nós estaremos abordando e enfocando o tema sobre missões. Nossa igreja está empenhada em levantar um alvo significativo para as missões mundiais. E como você sabe, aquilo que passar do alvo de R$ 3.500, iremos enviar para as missões regionais. Assim, estamos podendo contemplar não apenas a região norte de Minas, como também missões mundiais. E para refletir na palavra do Senhor nesta noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos refletir sobre 3 textos da palavra de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos agora ver a Zacarias capítulo 3, 1 a 2, vamos ler Esdras capítulo 1 a 5 e vamos também ver Ageu capítulo 1, de 1 a 9. Quero começar contando uma história que Oswaldo Smith, grande missionário e pastor da Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá, contou no seu livro O Clamor do Mundo. Ele conta uma história sobre a derrota de Satanás. Nela, o príncipe das trevas convoca seus principais auxiliares para uma reunião. Ele quer saber como vai a campanha de propagação do pecado no mundo e o que os demônios estão fazendo para acelerar esse avanço. Então, diante de vários príncipes das mais diferentes regiões do globo terrestre, comparece o príncipe do Alasca, o príncipe do Tibete, o príncipe do Afeganistão, da Pérsia, da China e da África. Então ele pergunta a esses príncipes que dominam essas regiões como está a dinâmica para impedir o avanço dos missionários. O que eles estão fazendo para impedir que a palavra de Deus seja disseminada. Então ele quer saber um relato daquilo que está acontecendo. O primeiro a se apresentar é o príncipe do Alasca. E ele então pergunta, príncipe do Alasca, o que você está fazendo? O que você e seus companheiros estão fazendo para impedir esse avanço dos missionários? O príncipe disse, olha, havia 2 deles que estavam tentando entrar pela região montanhosa lá do Alasca e eles estavam tentando entrar já durante 4 semanas, mas eles, ao percorrerem 2 semanas sobre a região que estava congelada, eles passaram por cima de um lago que tinha sido congelado, mas ainda estava com a camada fina, e eles acabaram caindo, se molhando nesse lago, e um deles quase afogou-se, mas ainda com a ajuda do outro conseguiu sair daquele buraco feito na água e aí continuaram caminhando. Mas aí, como nós somos príncipes da potestade do ar também, nós fizemos soprar uma grande avalanche de neve e esses missionários foram completamente imobilizados por conta da nevasca fortíssima e aí então eles foram foram cobertos pela neve e morreram congelados. Então nós conseguimos impedir que eles prosseguissem. E aí aqueles príncipes que estavam lá se alegraram e ovacionaram e vibraram com esse feito. E aí Satanás perguntou a outro príncipe que estava ali, e você, príncipe do Tibete, o que vocês fizeram para impedir o avanço do missionário? Ele disse, olha, tinha 2 deles próximo à barreira, próximos os limites do país, então nós tínhamos ali um determinado soldado que ali nessas regiões é proibido pregar o evangelho, então eles, ainda que tentaram entrar escondidos sem que pudessem ser vistos por esse guarda,
eles acabou sendo identificado e nós motivamos aquele guarda a atirar naquele missionário, um deles morreu, o outro conseguiu fugir. E aí eles voltaram novamente para o território deles e eles voltaram de volta e ele sozinho não conseguiu ir. Eles tinham recebido uma mensagem que deveriam ir de 2 em 2, então eles voltaram. E aí todo mundo que estava ouvindo ali o depoimento daquele demônio, príncipe do Tibete, gritaram: ei, que tal? Viva! Finalmente estamos conseguindo e tal. E aí Satanás, ele pergunta então ao príncipe do Afeganistão: então, quais são as notícias que você tem para me dizer? Afinal de contas, você tem, quais são, você tem sido exitoso naquilo que você faz? E então o príncipe do Afeganistão disse: olha, nós tivemos notícia que haviam muitos aliados deles orando, intercedendo por esses missionários, nós tivemos informações, mas nós resistimos à entrada deles dos nossos limites. E então Satanás perguntou: o que vocês fizeram? Ele disse: olha, esses dois nós somos muito exitosos. Nós, quando eles passaram pela fronteira, entrando no nosso país, nós o capturamos e nós os prendemos, e para servir de exemplo para que outros não viessem seguindo o exemplo deles, então nós colocamos eles, amarramos em peles de animais e os colocamos presos ao sol para que eles morressem lentamente com a secura daquelas peles, e assim os ossos de cada um desses missionários foram sendo quebrados e eles morreram, perderam a vida lentamente. E aí os demônios que estavam todos ali, eles começaram a vibrar, acharam maravilhoso isso, e aquela morte com requinte de crueldade era vibrado por aqueles que estavam ali presenciando. E aí então, um dos que estavam presentes ali, o demônio que estava ali presente, que era príncipe da Pérsia, perguntou: Senhor, nós queremos saber por que o Senhor tem tanto desejo que nós impeçamos a entrada dos missionários desses lugares. E então Satanás disse: olha, existe uma promessa no livro deles sagrados, que quando essa mensagem que eles têm a entregar a respeito do Cristo que morreu, quando esta mensagem for pregada em todo o mundo, então será o nosso fim. Então nós temos que trabalhar realmente para que isso não aconteça. Eu preciso que vocês me ajudem a impedir que esses missionários sejam mobilizados, que eles de fato consigam reforços, que aquele livro não seja disseminado, não seja traduzido. Nós precisamos fazer com que as igrejas que estão enviando esses missionários, elas sejam completamente desmotivadas, e nós faremos todo o possível para dividi-los através de intrigas internas, através de competições internas, e então esse está sendo o nosso esforço. O nosso interesse, o meu interesse, é que ninguém mais, além daqueles que já são desse compromisso com o caminho daquele que é o nosso inimigo, então prospere. E então eles saíram e foram embora e terminou aquela conferência. Mais um tempo depois, novamente eles se reuniram para fazer uma avaliação como estava sendo o impedimento deles. E aí eles se reuniram pela segunda vez, já em tempo diferente, e aí então eles deram a informação. Cada um trouxe a informação do seu campo de defesa. E eles começaram a relatar sobre alguns avanços que aqueles missionários estavam tendo. E eles disseram que agora eles estavam reforçados por conta daqueles missionários que foram assassinados e morreram. Eles tiveram informação de que a morte deles serviu de inspiração para muitos outros missionários se dirigirem para aquele campo missionário.
E o do Alasca teve que informar que, na verdade, eles não enviaram apenas 2, mas eles enviaram uma dezena daqueles missionários. Os relatos de como eles, das dificuldades que eles tiveram para vencer a língua, as dificuldades que eles tiveram que vencer os caminhos inóspitos, difíceis de chegar até lá, e isso fez com que vários jovens, vários homens e mulheres se dispusessem para aquela batalha. E aí então eles tiveram que dizer que, olha, eles estão agora criando agências missionárias, igrejas estão mandando missionários para lugares onde aquela mensagem ainda nunca tinha sido pregada. E agora eles não estão apenas ficando nas suas próprias regiões, mas eles estão indo a lugares onde ainda a mensagem não foi levada. E eles estão motivados com algumas promessas do livro sagrado, dizendo que o Deus deles estariam com eles mesmo nas mais diferentes situações, inclusive situações difíceis. Eles estão conseguindo o êxito. Meus irmãos, essa é uma história contada pelo pastor Oswaldo Smith e reflete exatamente aquilo que acontece no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem entre nós, dentro das nossas igrejas, acontece conosco mesmo, nós não temos a mínima ideia daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E nós vamos hoje avaliar 3 textos da Bíblia que fala sobre uma realidade onde nós percebemos no plano humano, espaço-temporal, as coisas estão acontecendo ao redor do povo de Deus, são coisas que acontecem no nosso meio e que muitas vezes não é percebida como sendo uma ação do inimigo das nossas almas, de Satanás. No mundo espiritual, algumas coisas estão acontecendo para que de fato a mensagem seja levada. E eu quero então abrir com vocês para conferir os textos que nós temos aqui no Antigo Testamento. Nós vamos analisar então primeiramente o texto de Zacarias. Esse texto fala sobre uma ótica do mundo espiritual. Tem uma visão do tribunal, de um tribunal onde o povo de Deus é acusado de impureza. E por isso ele deve ser punido. O acusador é Satanás. O acusado é um homem chamado Josué. E há anjos, então, que se colocam como sendo aqueles que estão torcendo para que isso não aconteça. Jesus Cristo é apresentado como sendo o advogado dos escolhidos. Então vamos ao texto. Diz assim o texto sagrado. Um dos textos bíblicos, o primeiro texto que eu quero ler para vocês é o de Zacarias. O texto de Zacarias fala sobre uma ótica no mundo espiritual. O profeta Zacarias, ele tem uma visão e lá ele vê Satanás acusando o sacerdote Josué. E aqui Josué representa o povo de Deus. Ele tem uma visão de o tribunal onde o povo de Deus está sendo acusado de impureza e por isso ele deve ser punido. O texto de Zacarias, só para situar, eu pego o capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. E aí, só para você situar, que era exatamente do reinado de Dario. Então, estava acontecendo algo no período quando o rei Dario estava reinando. Zacarias tem uma visão, e ele diz lá no capítulo 3, versículo 1 e 2, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do Senhor, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para quê? Para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás.
o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Então aqui o profeta Zacarias tem uma visão no mundo espiritual. Satanás está junto ao trono de Deus, aqui à direita de Deus, está acusando a Josué. Agora, vejamos que essa mesma situação é nos apresentada pelo escriba Esdras de uma maneira diferente. Veja o que está acontecendo. Enquanto Zacarias está tendo essa percepção no mundo espiritual do que está acontecendo, agora nós vemos o que está acontecendo no plano espaço-temporal. Então, na mesma época do reinado de Dario, nós lemos assim, Esdras capítulo 4, versículo 1 a 5. Diz assim, quando os inimigos de Judá, aqui aparece o nome, inimigos de Judá e de Benjamim, souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam, não, Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá, a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e a atemorizá-lo para que não... Desculpa, eu pulei aqui a linha. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Veja que é na mesma época, conforme está lá Zacarias. O que está acontecendo aqui, irmãos? O povo de Israel tinha voltado do cativeiro babilônico, que tinham estado lá durante 70 anos. Agora estão reconstruindo a cidade e o templo de Jerusalém. Mas outros povos que tinham sido trazidos pelo rei das Pérsias, o Ciro e Dario, eles eram povos pagãos e eles começaram a conviver com os judeus ali na Babilônia. E aqui, da onde surge Samaria, aquele povo misturado, não é? E esses povos quiseram também ajudar na reconstrução da cidade do templo de Jerusalém. E Zorobabel e Jesua, aqui é aquele mesmo Josué, o sacerdote Josué, então eles disseram, não, vocês não têm parte conosco, quem vai construir somos nós somos judeus. E então eles não queriam que outros tivessem a participação, porque eles não eram realmente adoradores fiéis do Deus. Veja que quando eles pedem para ajudar na construção, ele diz assim, nós buscamos o Deus de vocês, e nós fomos trazidos pelo rei da Síria que trouxe para cá. Então eles começaram a conviver e estavam querendo ter parte naquilo. Na história em Esdras nós vamos ver que eles estavam uma estratégia para se misturar com o povo e acabaram até aqui desanimando o povo e atemorizando o povo para que não continuassem a construção. Pagaram, inclusive, alguns funcionários para que se opusessem e também frustrassem o plano deles. Gente, o povo de Israel tinha aquela missão de reconstruir o templo, porque com o templo reconstruído haveria o sacrifício novamente, haveria o culto a Deus, a leitura da palavra de Deus, enfim, o Deus de Israel seria louvado, seria reconhecido e também seria divulgado. Então, a missão era uma missão espiritual, mas pessoas tinham se infiltrado no meio deles para se oporem a eles, aquilo que eles estavam fazendo, para frustrarem os planos deles.
Veja a conexão desses dois textos. No céu, no mundo espiritual, Satanás está acusando o povo de Deus. Satanás é o opositor ao povo de Deus. Num plano espaço-temporal, num plano histórico aqui, do contexto do rei Dario, nós vemos aqui pessoas sendo usadas para desanimar o povo de Deus, para frustrar os planos de Deus na obra de edificação do templo. Essa é a especialidade de Satanás. Satanás usa circunstâncias para fazer com que o povo de Deus se desanime. Nós vemos lá no livro de Apocalipse, o evangelista João teve uma visão dos céus e ele escreveu essa visão, está lá no livro Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 a 12, nós lemos assim: então, João dizendo, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles, os que foram acusados, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem aos céus e o que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Meus irmãos, é tempo de missões, é tempo de nós ampliarmos as nossas fronteiras, as nossas influências, através do nosso testemunho. Nós estamos vivendo tempos, ó Deus, irmãos, de aflição e ao mesmo tempo, para alguns, desanimarem na fé. Mas nós precisamos olhar que, num plano espiritual, Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, não arrefecer os ânimos, mas nós perseverarmos e avançarmos. E nós queremos reunir forças, e reunimos força no Senhor, na palavra do Senhor, junto com os irmãos, em oração, em ofertas, para fazer com que Cristo seja anunciado a lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse é o tempo, irmãos, de nós buscarmos a Deus, de nós usarmos todos os recursos que nós temos para fazer o Evangelho de Jesus conhecido de outras pessoas. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão desesperadas. Nós temos a mensagem. Urge que nós investamos na obra de Deus, falemos de Deus, vamos dar testemunho daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo milagres na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Deus está salvando, Deus está curando pessoas. E Deus está nos abrindo a mente, o coração, para que nós olhemos essas situações e nos apeguemos mais com Ele. É nesse tempo, meus irmãos, que nós podemos provar e ver que o Senhor é muito bom. É claro que algumas pessoas vão partir, estão partindo, faz parte do processo da vida, mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui nesse mundo de passagem mesmo. Temos mais aqui nos preparar para partir, temos que ter convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, vamos olhar à nossa volta e perceber o que está acontecendo. Há muita mentira, há muita versão para desanimar. E nós vemos como o inimigo engana o povo de Deus. Lá no plano espiritual ele está nos acusando. Muitas vezes nós somos levados a pensar, ter pensamentos negativos, acusar uns aos outros. Meus irmãos, cuidado com as acusações. Hoje em dia nós estamos vendo muitas acusações pela internet, muita falação, um acusando o outro, não é? Quando, na verdade, nós temos que nos preocupar com a nossa vida, em ajudar as pessoas e dizer a razão da nossa fé. Aqui, o povo de Deus estava focado em construir o templo em Jerusalém. Mas havia alguns que estavam acomodados, por isso surge aqui a participação do profeta Ageu. Eu disse que ia falar sobre os dois profetas, os profetas Zacarias e
Zacarias e Ageu, eles atuam no mesmo tempo, no mesmo momento histórico. E nós vemos Deus usando pessoas, usando profetas, usando escribas. E aqui agora nós vemos, mais uma vez, Deus usando um profeta para levar o povo. Alguns estavam desanimados em reconstruir o templo. Então Deus levanta o profeta Ageu para, com a sua mensagem, tirar o povo da acomodação. Leia comigo Ageu capítulo 1, versículo 1 a 9. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, veja vocês a conexão histórica, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, são os mesmos personagens, filho de Zeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde vocês chegaram. Vocês têm plantado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, veio pouco. Vejam onde os caminhos os levaram. Então, o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Veja como o povo de Deus é enganado. O inimigo das nossas almas, Satanás, nos acusa diante de Deus, mas num plano aqui na terra, ele vai jogando, às vezes, pessoas contra pessoas, irmãos, vizinhos, circunstâncias da vida para desanimar, para confundir, para levar as pessoas a priorizar outras coisas, a dar importância às outras coisas. Aqui no caso, alguns daqueles judeus estavam agora se preocupando somente com as suas casas, sua aposentadoria, estavam preocupados somente em cuidar das suas próprias coisas. Eles já tinham, quem sabe, o salário garantido, já tinha aposentadoria já garantida, já tinha o seu trabalho, e aí só estava voltando para si mesmo. E aí Deus levanta o profeta para despertá-los, para dizer, olha, vocês precisam construir o templo do Senhor. O templo do Senhor está em ruínas. Para que construir o templo? Eu já disse. Para que o nome do Senhor fosse difundido, para que a palavra de Deus fosse pregada, para que houvesse testemunho da presença de Deus na história. É por isso que quando nós celebramos os cultos, irmãos, quando nós estamos nas nossas casas, estamos promovendo os nossos encontros, na escola bíblica, através de orações pela madrugada e conversas um e outro, dando testemunho aos nossos familiares, aos nossos vizinhos. Vamos falar do que Deus está fazendo, do que Deus já fez na nossa vida, dos livramentos, do consolo que Deus está dando, mesmo apesar das nossas saudades, dos nossos amigos, dos nossos parentes que estão partindo. O povo de Deus é um povo diferente, um povo que tem esperança, porque tem certeza da sua salvação. É um povo diferente. Amém, irmãos? É diferente. Então, Deus levanta o profeta Ageu para dar essa palavra, para tirar aquelas pessoas que estavam acomodadas, estavam gostando daquela realidade. Em segundo lugar, Deus levanta o profeta Ageu para evidenciar de que Deus estava presente no meio do povo. Deus não tinha abandonado. E a evidência de que Deus estava presente é que havia um profeta no meio do povo que falava em nome de Deus. Então, quando há culto, quando há adoração, quando há líderes, quando há pastores, quando há profetas, quando há
a apresentação da palavra de Deus é a manifestação de que Deus está presente. Nós somos testemunhas, a igreja de Jesus é testemunha da presença de Deus neste mundo. Amém, irmãos? Você faz parte desta igreja. Você é a igreja de Jesus. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Jesus disse, se o sal for insípido, para que ele serve senão para ser jogado fora e para ser pisado pelos homens? A presença da igreja é para que haja proclamação da palavra, para que a mensagem de Deus seja disseminada. Irmãos, estamos no mês de missões, vamos estar contribuindo para a obra de Deus, fazer Jesus conhecido de outras nações, manter os nossos missionários e fazer com que outros possam ir adiante, pregar a palavra do Senhor. É Deus que chama, é Deus que comissiona, é Deus que dá o suporte, é a igreja que está sustentando esse povo. Então Deus levanta líderes para pregar, para despertar o povo, para fazer Cristo conhecido de todas as gentes. Em terceiro lugar, Deus levanta o profeta Ageu para evidenciar que nós estamos trabalhando, mas também Satanás, o nosso inimigo, está agindo. Basta a gente olhar o que está acontecendo. Tanta morte, não é? Tanta morte. Às vezes negligência, e negligência de alguns que têm a responsabilidade de providenciar a vida, a saúde, os medicamentos, providenciar as vacinas e os recursos serem bem aplicados. Tudo isso é, muitas vezes, um instrumento do inimigo para que haja morte, Ah, como eu tenho orado, pedido a Deus justiça, que seja feita justiça. Como eu tenho orado pelos nossos governantes, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, por todos que têm a responsabilidade de estar à frente conduzindo as políticas públicas e sociais para que haja menos sofrimento. Mas sabemos que há um inimigo que influencia com o poder. A Bíblia nos dá nós temos muitos versos na Bíblia para dizer que o diabo está agindo, os mundos jaz no inimigo. E aqui nós estamos vendo, nesses textos aqui, esta evidência. O povo de Deus muitas vezes é enganado a priorizar coisas que não são prioridade. Não deveriam ter aquela devida importância. Aqui é um caso que nós vemos, não é? Aqui nós vemos o povo de Deus dando prioridade às suas casas. Veio o profeta e pergunta, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aqui o templo estava completamente destruído. No nosso caso hoje, muitas vezes nós estamos preocupados conosco mesmo e nós esquecemos as coisas do Senhor, o trabalho do Senhor. Vamos investir na obra, irmãos. Não vamos recuar, vamos avançar, meus irmãos. Que nada seja empecilho para que nós nos prostremos e nos acomodemos. Amém, igreja? Amém. Para finalizar, irmãos, Deus quer revelar-se diante de todos os povos e nações. Esse é um tempo de graça e de misericórdia e de poder. É um tempo de nós vermos e comprovarmos a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor. Deus está agindo no nosso meio com graça e bondade. Então, que o povo de Deus não seja enganado, seja esperto, que esses escritos, esta palavra de hoje, sirva para você perceber como as coisas acontecem no mundo espiritual e no mundo onde nós estamos vivendo. Sejamos espertos, vamos estar nos revestindo das armas da luz para podermos enfrentar o dia a dia que se nos apresenta. Que Deus continue abrindo a sua mente e o seu coração para você perceber e aproveitar as oportunidades
para honrá-lo, dignificá-lo e avançarmos na obra que nós temos chamado. Igreja de Jesus, avante. Igreja de Jesus, ore. Igreja de Jesus, persevere. Igreja de Jesus, não ceda às pressões para desviar do caminho e do propósito do Senhor. É a minha oração. E que, se você que está me ouvindo ainda não tem a sua fé em Cristo Jesus, aproveite a oportunidade. Hoje é o dia aceitável da salvação. Entregue a sua vida a Jesus. Jesus é o Deus, Jesus é o Senhor. Jesus vai voltar e Jesus vai levar com Ele a igreja, a sua igreja pela qual Ele deu a sua vida naquela cruz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer.
quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir